Do medo ao Estado da União, o brasileiro que virou símbolo dentro do Congresso americano em meio ao clima tenso sobre imigração. O ator Wagner Moura surpreende e diz que até ele tem medo do ICE. Um avião com 100 imigrantes detidos fica mais de 12 horas parado na pista durante a tempestade histórica que atingiu o Nordeste dos Estados Unidos. O drama que chama atenção nos Estados Unidos, nas redes sociais, ataque à esposa do cowboy do BBB 26, viralizam e ela reage dizendo que isso passou dos limites. E ainda, Trump fala em era de ouro no discurso sobre o Estado da União, enquanto a economia dá sinais de desaceleração. Na resposta oficial, uma democrata da Virgínia rebate e critica as políticas do presidente. O Agenda 47 está começando em 30 segundos. Com a extensão de cílios profissional, você acorda linda todos os dias. Sem rímel, sem esforço e sem perder tempo. Realçamos sua beleza com técnicas modernas, produtos de alta qualidade e total cuidado com seus olhos. Agende seu horário agora mesmo e descubra o poder de um olhar irresistível. Sampaio Ellen Beauty Studio, transformando olhares, elevando a sua beleza. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações e notícias que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando, claro, os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Para todos os Estados Unidos e Canadá pela SPT Television, SIC Internacional e também na nossa plataforma de streaming SPT Plus. Se você ainda não fez o download, está esperando o quê? Pega o seu telemóvel, o seu cellphone, o seu celular. Aponte agora mesmo para esse QR Code que está aqui do lado e tenha acesso a um conteúdo em língua portuguesa de primeira qualidade. Você vai gostar. Vai lá, experimente, depois vem aqui e comente com a gente. Estamos também presentes no nosso canal no YouTube, Seabra Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Marcelo Gomes da Silva, um estudante brasileiro de 18 anos que foi detido por agentes do ICE, o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, enquanto ia para um treino de vôlei em Milford, Massachusetts, no ano passado, vive nos Estados Unidos desde criança e nunca teve antecedentes criminais. Ele foi preso porque, segundo as autoridades, estava com o visto de estudante vencido, mesmo não sendo alvo de uma operação que buscava o pai dele. Marcelo passou 6 dias em um centro de detenção dormindo no chão de concreto em uma cela com dezenas de homens mais velhos. A detenção gerou protestos em Massachusetts, mobilizou estudantes, líderes locais e chegou a receber críticas da governadora do estado. Depois de pagar fiança, ele foi libertado, mas o impacto daquela experiência ficou. Marcelo disse que o medo nunca o deixou. Agora, justamente na noite do discurso do Estado da União, ele foi convidado a assistir de perto o discurso feito pelo então presidente Donald Trump a falar para o Congresso sobre a imigração e outras políticas públicas. O convite foi feito por um deputado democrata que disse que a história de Marcelo mostra o que está quebrado no sistema de imigração norte-americano. O caso virou símbolo das tensões políticas e migratórias mais duras nos Estados Unidos. Vamos ver agora um trecho de uma entrevista que Marcelo deu à rede de TV alemã Deutsche Welle Brasil. Como eles me pararam, me chamaram de imigrante, me colocaram algema, me colocou num estado de muito medo, por ter 30 homens, entre 30 e 40 homens lá dentro, é um lugar pequeno. Nós dormíamos no chão de concreto, não tinha onde tomar banho e só tinha um banheiro pequenininho em um canto. Eu sempre tenho medo de alguma coisa acontecer. Eles já mataram uma mulher em Minnesota e eu acho que eu não posso ser detido de novo. A minha advogada falou que eu não posso ser detido de novo ou pego pelo ICE. Só que, igual eu disse, eles estão fazendo o que eles querem hoje em dia, né?
E o ator brasileiro Wagner Moura, indicado ao Oscar de melhor ator por O Agente Secreto, fez um desabafo forte sobre imigração nos Estados Unidos, que vem repercutindo no mundo inteiro. Em uma entrevista ao jornal espanhol El País, Moura afirmou que, mesmo sendo uma figura pública e sendo um cidadão naturalizado dos Estados Unidos, ele tem medo de se deparar com o ICE, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos, conhecido por suas ações rigorosas contra imigrantes. Wagner Moura disse que tende a reagir de forma intensa diante de injustiças, mas hoje teme até enfrentar esses agentes, porque, segundo ele, eles podem até te matar em confrontos extremos. O artista, que vive em Los Angeles com a família, usou as falas para fazer um paralelo político entre os Estados Unidos e o Brasil, destacando como regimes autoritários tendem a atacar artistas, jornalistas e intelectuais. Ele também criticou o papel das redes sociais, dizendo que a esquerda perdeu espaço no debate digital diante de uma aliança entre grandes empresas de tecnologia e movimentos de extrema-direita no mundo inteiro. E no Nordeste dos Estados Unidos, um avião que transportava cerca de 100 imigrantes detidos sob custódia da US Immigration and Customs Enforcement, o ICE, ficou mais de 12 horas parado na pista do aeroporto de Portsmouth, em New Hampshire, em meio a uma das tempestades de inverno mais fortes dos últimos anos. O voo, operado por uma empresa contratada pelo governo federal e que havia saído do Texas, realizou uma parada na madrugada por causa das condições extremas com neve intensa, gelo e ventos fortes, e não conseguiu seguir para o terminal. Autoridades disseram que o aeroporto teve pouco aviso da chegada em meio ao caos meteorológico. A tempestade deixou dezenas de milhares de voos cancelados ou atrasados em todo o país, com aeroportos enfrentando acúmulos de neve e gelo que paralisaram o tráfego aéreo. Horas depois que a pista foi limpa e as condições melhoraram, os detidos puderam desembarcar com segurança e seguiram viagem. Especialistas e grupos de direitos civis questionaram os protocolos usados para operações de transporte de detidos em condições climáticas extremas, destacando a necessidade de proteção humanitária nesses voos. Documentos federais obtidos por veículos de imprensa nos Estados Unidos mostram que o Departamento de Segurança Interna e Imigração e Controle de Alfândega, o ICE, planeja ocupar um espaço adicional no edifício às margens do Miami River, no centro da cidade. O local já abriga o escritório do principal assessor jurídico, o setor jurídico, que inclusive é responsável por representar o Departamento de Segurança Interna nos processos de remoção de imigrantes. O plano registrado em documentos do governo prevê que a agência expanda sua presença naquele endereço, concentrando mais funções numa área estratégica da cidade. A ampliação não foi confirmada oficialmente pelo Departamento de Segurança Interna, que disse evitar divulgar detalhes operacionais por razões de segurança. Miami tem uma das maiores populações imigrantes dos Estados Unidos e um histórico de cooperação com autoridades federais na área imigratória. A possível concentração do serviço do ICE ali reforça o papel da cidade nas operações imigratórias e nos processos administrativos ligados a deportações e audiências. E olha só essa história. E essa história chama a atenção para um caso que tem gerado, inclusive, questionamentos sobre as práticas de fiscalização de fronteira dos Estados Unidos. Um engenheiro de tecnologia da informação, TI, que tinha autorização legal para trabalhar no país, foi chamado para fazer uma manutenção em um sistema de interfone na estação da Patrulha da Fronteira, em Dania Beach, na Flórida. Ele acabou sendo detido ao chegar para cumprir a tarefa. Com informações de veículos internacionais, Andrew Camacho, de 43 anos, vive nos Estados Unidos há quase uma década. Paga os impostos e nunca teve antecedentes criminais. Mesmo assim, depois de passar por uma checagem de segurança prévia, ele foi algemado ao apresentar-se para revisar o equipamento que teria ido consertar. Ele estava lá para trabalhar, não para ser preso. Camacho é solicitante de asilo e é casado com uma cidadã norte-americana, mas não tem residência permanente nos Estados Unidos. Em meio a um endurecimento das políticas imigratórias de Donald Trump, isso foi o suficiente para que ele fosse colocado sob custódia do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, o ICE, e mantido por cerca de 30 dias no centro de detenção dos Everglades, conhecido como Alligator Alcatraz. Após pagar a fiança de $5.000, ele foi liberado
com tornozeleira eletrônica e questionou: eu sou uma ameaça para os Estados Unidos? Procurada, a patrulha de fronteira ainda não comentou oficialmente sobre este caso. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos entrou com uma ação federal contra o estado de New Jersey e a governadora Mike Sherrill, acusando o estado de dificultar o trabalho de agentes do ICE, o Escritório de Imigração e Alfândega. A ação, apresentada em um tribunal federal em Trenton, contesta a ordem executiva assinada pela governadora no dia 11 de fevereiro. Desse modo, agentes federais não podem fazer prisões em áreas não públicas de prédios estatais, como cadeias, tribunais e outras propriedades, sem uma ação ou autorização judicial. O governo federal afirma que a medida obstrui a aplicação da lei de imigração e viola a Constituição, porque interfere na autoridade do governo federal sobre a imigração. A procuradora-geral Penny Bond declarou que a ordem representa um obstáculo intolerável e coloca em risco a cooperação entre autoridades locais e federais. Sherrill, por sua vez, defende a ordem dizendo que ela protege comunidades imigrantes e que o foco deveria ser melhor treinamento dos agentes da ICE, não ataques ao Estado. Esse processo acontece no contexto de uma ofensiva mais ampla do Departamento de Justiça contra políticas de cidades-santuários e restrições a operações federais em estados e municípios. E olha só essa história aqui também, gente. A esposa do participante Alberto Cowboy, do BBB 26 da TV Globo, lá no Brasil, voltou a falar sobre a onda de ataques que a família tem recebido nas redes sociais. Priscila Monroe afirmou em suas redes sociais que tem recebido ameaças de internautas que prometem denunciar ela e a filha de apenas 4 anos, Fiorella, ao Serviço de Imigração dos Estados Unidos, o ICE. Ela explicou que tanto ela quanto a filha são cidadãs americanas e estão legalmente documentadas nos Estados Unidos. Falar sobre deportação e denúncia como se fosse brincadeira é não ter noção da realidade de milhares de famílias que vivem com medo todos os dias, diz Priscila no Instagram. Priscila ainda afirmou que essas ações ultrapassam todos os limites, que está levando o caos ao jurídico e que o objetivo da família nos Estados Unidos é buscar uma vida melhor. O episódio ganhou repercussão depois que comentários polêmicos do próprio marido, o cowboy, no reality show, que reacendeu a atenção do público sobre sua trajetória dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil. Vamos conferir a fala da esposa do cowboy. Mas eu também queria deixar uma coisa clara para vocês, né, que foi levantada ontem também por muitas páginas de fofoca, muitos tweets, né, falando sobre denunciar o nosso status migratório para o governo americano. E assim, gente, isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Eu sou cidadã americana, a minha filha nasceu aqui, nós somos documentadas, mas falar sobre deportação e denúncia como se fosse uma brincadeirinha de torcida é realmente não ter noção nenhuma da realidade de milhares de famílias que sofrem muito com isso aqui todos os dias, que vivem com medo, né, de dirigir, de sair, de trabalhar, com medo, né, de serem deportadas. Ser imigrante já é um papel muito difícil, porque a gente está aqui longe do nosso país, longe da nossa família, dos nossos amigos. E é como o Beto falou ontem, né? A gente veio para tentar uma vida melhor. Eu não vim fugida, eu trabalho como qualquer outra pessoa aqui. Eu tenho uma filha que requer suporte, e suporte esse que talvez antes eu não conseguiria dar para ela. Então, ver pessoas usando de uma pauta tão importante, tão sensível, para tentar desestabilizar a gente aqui fora, é realmente para mim muito doentio e muito preocupante. E eu resolvi não me calar, né, porque isso já passou dos limites, e eu acho que essas pessoas, elas precisam mesmo ser responsabilizadas pelo que elas escrevem, e eu passei tudo já para o jurídico, que está resolvendo tudo para mim, e eu vou continuar aqui só cuidando da minha filha, né, que é realmente quem importa para mim, na minha vida, né, minha filha, minha família, meus amigos, e todo mundo que me apoia, que está comigo nessa. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se vangloriou em seu discurso sobre o Estado da União na terça-feira, 24 de fevereiro, de ter inaugurado a Era de Ouro da América. O presidente Donald Trump buscou projetar uma aura de sucesso, apesar da queda em suas taxas de aprovação e do crescente descontentamento dos eleitores às vésperas das eleições de meio mandato em novembro.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não apenas quebrou seu próprio recorde de tempo no discurso sobre o Estado da União, realizado na terça-feira, como também proferiu a mais longa fala já registrada. Nossa nação está de volta. Maior, melhor, mais rica e mais forte do que nunca. Trump se gabou de ter inaugurado uma era de ouro para os Estados Unidos. No entanto, o discurso ocorreu em um momento delicado para sua presidência. Suas taxas de aprovação estão caindo, a ansiedade em relação ao Irã está aumentando e muitos norte-americanos estão frustrados por ele não ter feito mais para enfrentar o alto custo de vida. A primeira hora do discurso foi focada na economia, o que sugere que Trump atendeu ao apelo de assessores preocupados com o fato de que essas taxas de aprovação podem complicar as eleições de meio de mandato em novembro. Mas em 12 meses, meu governo reduziu a inflação subjacente ao nível mais baixo em mais de 5 anos. Na versão apresentada por Trump, a inflação, as taxas de hipoteca e os preços da gasolina estão caindo, enquanto o mercado de ações, a produção de petróleo e o investimento estrangeiro direto estão em alta. No entanto, novos dados divulgados na sexta-feira mostram que a economia desacelerou mais do que o esperado no último trimestre, enquanto a inflação subiu. Além disso, uma pesquisa Reuters-Ipsos constatou que apenas 36% dos norte-americanos aprovam a gestão econômica do presidente. Trump se manteve disciplinado no início, mas ficou combativo ao falar sobre seu endurecimento na política de imigração. Ele repreendeu os democratas por se recusarem a financiar o Departamento de Segurança Interna. Isso, a menos que as táticas agressivas dos agentes federais sejam contidas. Vocês deveriam ter vergonha. Pesquisas de opinião mostram que a maioria das pessoas acredita que o endurecimento de Trump na política de imigração foi longe demais. Isso após 2 cidadãos norte-americanos serem mortos a tiros por agentes federais encapuzados em Minneapolis. Quando o assunto foi à Suprema Corte, que recentemente derrubou suas tarifas globais, ele se conteve. Nas horas seguintes à decisão do tribunal, ele insultou alguns dos ministros, usando termos profundamente pessoais. Já na terça-feira, ao entrar na Câmara, ele os cumprimentou com um aperto de mão e usou palavras mais comedidas. Acabou de sair uma decisão infeliz da Suprema Corte dos Estados Unidos. Acabou de sair. Uma decisão muito infeliz. A política externa teve pouco espaço no discurso. Trump mal mencionou a guerra da Rússia na Ucrânia, apesar de a terça-feira ter marcado o 4º aniversário da invasão. Ele também não jogou luz sobre seus planos para o Irã, apesar de recentemente ter reunido uma enorme força militar no Oriente Médio. Minha preferência é resolver este problema pela diplomacia. Mas uma coisa é certa, jamais permitirei que o maior patrocinador do terrorismo no mundo, e eles são de longe, possua uma arma nuclear. Não podemos deixar isso acontecer. E uma pesquisa divulgada na terça-feira, dia 24 de fevereiro, mostra que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou ao seu discurso do Estado da União com a pior taxa de aprovação do seu segundo mandato. Segundo o levantamento da CNN feito pelo Instituto SSRS, apenas cerca de 1/3 dos americanos aprovam o desempenho de Trump, enquanto a maioria acredita que suas políticas estão levando o país na direção errada. A novidade mais marcante é o apoio entre os chamados eleitores independentes, que despencou para um nível histórico baixo, aprofundando o descontentamento em um grupo central para as eleições. Os dados mostram que 32% acreditam que Trump tem as prioridades certas, enquanto 68% diz que ele não tem focado nos principais problemas, com economia e custo de vida sendo as maiores preocupações. Essa condição complicada chega justamente quando Trump se prepara para apresentar o seu chamado Estado da União ao Congresso, um discurso tradicional que costuma reforçar a mensagem do presidente antes de importantes momentos eleitorais. A pesquisa também indica que a desaprovação geral permanece em níveis elevados, sinalizando desafios para o Partido Republicano nas eleições de meio mandato que se aproximam e serão realizadas em novembro. E agora nós vamos ver detalhes, vamos agora desmiuçar, nós vamos ver detalhes dessa pesquisa, onde faz uma análise de exatamente um ano, fevereiro de 2025 para fevereiro de 2026. Vamos aqui ver na tela
taxa de aprovação de Donald Trump em vários recortes, em vários grupos. Quem são esses grupos? Em fevereiro de 2025, os adultos aprovavam Trump em 48%. Agora, em fevereiro de 2026, esse grupo está 36%, ou seja, uma queda de menos 12 pontos percentuais. Homens, em fevereiro de 2025, os homens aprovavam Donald Trump em 54%. Essa taxa agora caiu para 40%, ou seja, Trump teve uma mudança percentual de menos 14%. Isso entre os homens. Entre as mulheres, em fevereiro de 2025, Trump tinha uma aprovação de 42%. Já em fevereiro de 2026, essa taxa é de 33%, ou seja, uma queda de menos 9%. Entre as mulheres, a gente percebe aqui que Trump teve uma menor desaprovação do que em relação aos homens, que chega a menos 14%. Agora vamos para as faixas etárias, as idades das pessoas, que isso é importante, principalmente onde os jovens são estimulados a saírem de casa para ir votar nas eleições. Entre 18 e 34 anos, em fevereiro de 2025, Trump tinha uma aprovação de 41%. Já em fevereiro de 2026, Trump tem apenas 25%, ou seja, menos 16 pontos percentuais. Ele teve uma queda de menos 16 pontos. Ou seja, esse recorte, esse grupo de pessoas, até este momento, é o maior número de mudança percentual. Pessoas de 35 a 49 anos. Esse grupo, ele tinha Trump em fevereiro de 2025, Trump tinha 54%. Quando vem para um ano depois, caiu para 35%. Agora nós temos uma mudança percentual de menos 19%. Até agora é a maior fatia, é a maior desaprovação entre pessoas de 35 a 49 anos. Agora, de 50 anos a 64 anos, em fevereiro de 2025, Trump ali tinha 51% de aprovação, ou seja, muito grande a aprovação de Trump nessa faixa etária de 50 a 64 anos. Caiu para 46%, diminui ali 5%. Agora vamos para mais de 65 anos. Trump tinha uma aprovação de 45% em fevereiro de 2025 e chega a fevereiro de 2026 com 42%. Ou seja, entre os idosos, entre as pessoas acima de 65 anos, Trump tem ali realmente uma margem muito pequena de redução, mas mesmo assim ainda é uma redução de menos 3%. Agora, aqui é preocupante, que os latinos ajudaram a eleger Donald Trump. Os latinos aprovavam há um ano atrás, fevereiro de 2025, com 41%. Agora chega a 22%, ou seja, quase a metade, gente. 22% em fevereiro de 2026, uma mudança percentual de menos 19%. Os brancos, as pessoas brancas, ele tinha aprovação de 55%. Isso há um ano atrás, fevereiro de 2025. Agora, Trump tem uma aprovação de 45%, ou seja, menos 10% a mudança percentual. Ele caiu. A gente só vê números que caem. Entre os negros, Trump tinha uma aprovação de 28% entre os negros. Vocês estão vendo aí na tela. Agora, 21%, ele teve uma queda de menos 7%. Esse novo recorte que a gente vai falar agora, os independentes. Por que esse quadro é importante? Porque os independentes, eles não são nem democrata e nem republicanos. Eles votam para a escolha do que eles acham que é melhor para os Estados Unidos naquele momento. Por isso que chamam dos independentes. O Trump, ele tinha uma aprovação de 41% entre os independentes há um ano atrás, em fevereiro de 2025. Chegamos a fevereiro de 2026, Trump tem apenas 26% de aprovação entre os independentes, uma queda de menos 15%. Isso é preocupante para os republicanos nesse momento, principalmente as eleições de meio mandato que chegam em novembro, com essa desaprovação nos independentes, deixa eles muito preocupados. Agora nós temos aqui um quadro que é de se esperar. Os republicanos, eles aprovam Donald Trump há um ano atrás, em fevereiro de 2025, a 90%. Só que chega fevereiro de 2026 com 82%, menos 10% aqui, a gente está vendo menos 10%. Os democratas,
eles aprovavam Trump. Tem democrata que aprovava o governo Trump em 2025, em fevereiro. Chegava a 10% e agora 5% e chega agora a menos 5%. Ou seja, a gente vê realmente uma queda dos independentes aqui também, de 41%, que a gente já mostrou, dos republicanos e dos democratas aqui, repetindo. Essa é uma pesquisa, gente, essa é uma pesquisa feita pela CNN e pela SSRS. É uma pesquisa que foi divulgada ontem, antes do discurso de Donald Trump para o Estado da União que ele realizou. E esse Estado da União realmente teve muita confusão. Olha só, o deputado democrata Al Green, do Texas, ele foi escoltado, foi pedido para ser retirado do Capitólio naquele momento, durante o discurso, porque ele levantou uma placa protestando durante o discurso da União do presidente Donald Trump. Confira. I attended the State of the Union address, knowing that the president would come in and that he would have to pass by me to get to the podium. And I wanted him to know that portraying the President Obama and First Lady Obama as members of the primate family is not only unacceptable, it is something that is deplorable and something that we will not tolerate. At least I will not. And I wanted him to get close to someone who could tell him to his face. And I did, and judging from the look on his face as he turned away quickly, he was at a moment of vulnerability because he's not confronted by people who are willing to speak truth to him. E no centro do discurso do presidente Donald Trump, no State of the Union da última terça-feira, 24 de fevereiro, um protesto inesperado de parlamentares democratas. Enquanto Trump falava por quase 2 horas, muitos membros do Partido Democrata usaram broches e alfinetes com frases como "Stand with survivors", "Release the files", pedindo a publicação completa dos arquivos do caso de Jeffrey Epstein, documentos que, segundo eles, ainda estão parciais e redigidos. Entre quem usou os broches estavam líderes como Nancy Pelosi, Rashida Tlaib, além de outras representantes que trouxeram sobreviventes do caso como convidadas para pressionar pela transparência total do caso Jeffrey Epstein. O tema dominou parte da reação dos democratas, mesmo enquanto Trump não mencionou os arquivos durante o seu discurso e voltou a afirmar que já foi totalmente está fora de qualquer envolvimento. O caso Epstein ficou na pauta política porque, apesar da lei que exige a divulgação de todos os registros, milhões de páginas foram liberadas com redações e partes em falta, o que alimenta as críticas e as teorias da conspiração de quem seriam aquelas pessoas que estariam sendo ocultadas durante o release, ou seja, a distribuição desses arquivos. Na resposta democrata ao discurso do Estado da União do presidente Donald Trump, a governadora da Virgínia, Abigail Spanberger, criticou duramente as políticas do governo Trump, acusando o presidente de aprofundar a desigualdade econômica, minar a confiança pública e semear divisão, ao mesmo tempo em que não enfrenta os desafios urgentes que o país necessita e enfrenta. As we watched our nation's lawmakers gather for a joint session of Congress, we did not hear the truth from our president. So let's speak plainly and honestly. Since this president took office last year, his reckless trade policies have forced American families to pay more than $1,700 each in tariff costs. They have ripped nursing mothers away from their babies. They have sent children, a little boy in a blue bunny hat, children to far-off detention centers, and they have killed American citizens in our streets. And they have done it all with their faces masked from accountability. He continues to cede economic power and technological strength to Russia, bow down to China, bow down to a Russian dictator, and make plans for war with Iran. He tries to divide us. He tries to enrage us, to pit us against one another, neighbor against neighbor. And sometimes he succeeds. Who benefits from his rhetoric, his policies, his actions, the short list of laws he's pushed through this
Republican Congress. Somebody must be benefiting. He's enriching himself, his family, his friends. The scale of the corruption is unprecedented. Democratas e ativistas contrários a Donald Trump realizaram um contra-evento na terça-feira enquanto o presidente dos Estados Unidos fazia o seu discurso sobre o Estado da União. Entre os palestrantes, o ator Robert De Niro disse que se sentiu traído por seu país. The bottom line is that I feel betrayed by my country. It doesn't have to be perfect, but it does need to return to the values that gave us our strength and humanity. If you want our leaders to be accountable, if you're devoted to the Constitution and the rule of law, if you want the United States of America to be worthy of your love, be ready to take this to the streets together, and we will take our country back. Em outro local, legisladores e ativistas democratas realizaram um contra-comício em Washington, D.C. na terça-feira, 24 de fevereiro, acusando a administração do presidente Donald Trump de espalhar falsidades e minar a democracia enquanto ele fazia o seu discurso sobre o Estado da União. The true state of the union is this. This union is in crisis right now. Our cities are under attack by lawless law enforcement. Our democracy is wilting under ceaseless attack from a president who wants to be a despot. Millions of Americans are losing their health care because the president has chosen corruption to pad the pockets of his billionaire friends instead of helping average Americans. You're not going to hear any of that in that speech tonight. A president who continues to hide portions of the Epstein files from both the survivors and the American people. When are they going to release the files? E manifestantes fantasiados de sapo se reuniram em Washington na terça-feira antes do discurso do Estado da União do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. I am present here to show Donald Trump and Republicans that we, the people, want them to uphold the Constitution. We were just lobbying Congress people to remember their oath to the Constitution. It seems lately a lot of senators and House members have forgotten that they signed an oath to the Constitution to live by that document, not live by what some wannabe dictator is setting the rules are. A lot of movements like this need symbols that people can get behind, you know. You can take down a person, but you can't take down a symbol. And anyone can wear the frog. That's the great thing about it. Anybody can frog. E uma última notícia, por causa da nevasca no Nordeste dos Estados Unidos, o tráfego de viagens ficou praticamente paralisado. Segundo informações oficiais, cerca de 5.700 voos foram cancelados na segunda-feira. Uma forte tempestade de neve atingiu a costa leste dos Estados Unidos na segunda-feira. Em Nova York, assim como em Boston, as escolas foram fechadas. Cerca de 54 milhões de norte-americanos, da capital Washington até o estado do Maine, no Nordeste, foram afetados pelas consequências da nevasca. O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, decretou uma interrupção temporária do tráfego e enfatizou na segunda-feira que o estágio de atenção continua. Desde a noite passada, a cidade de Nova York está bem perto de uma tempestade de neve. Até agora, a tempestade trouxe, na maior parte da nossa cidade, cerca de 45 centímetros de neve. Em partes do leste de Staten Island, foram registrados até mais de 60 centímetros. Além disso, houve ventos extremos, com rajadas de até 96 km por hora. De acordo com as previsões atuais, o pior já passou. As condições se acalmaram um pouco, mas ainda vem mais por aí. Com a tempestade de neve, os deslocamentos ficaram praticamente paralisados. Segundo informações oficiais, cerca de 5.700 voos foram cancelados na segunda-feira. E como falou o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, vem mais por aí, porque é exatamente isso que vimos hoje pela manhã aqui na Grande Nova York. A região metropolitana de Nova York chegou a ter neves que não chegaram a medir nenhuma polegada, mas caiu. Amanhã está marcando neve também, quinta-feira e sexta. Vamos ficar alertas para saber realmente
quanta neve vai cair e se precisar sair de casa, só se for necessário. Ainda está muito complicado o trânsito, tanto em New York City como também em cidades como Newark, onde nós estamos nesse momento, onde ficam os estúdios da SBT Television, SIC Internacional e SBT Plus. Então, aqui para se movimentar tá terrível, porque as principais vias foram limpas, mas as secundárias ainda estão com dificuldade realmente de estarem acessíveis. Vamos conferir a capa dos nossos jornais comunitários. Na verdade, é uma capa hoje aqui. Quem vem nessa capa é uma pessoa que a gente já conhece bastante aqui no Agenda 47, que é o policial amigo do Júnior Pena, que é o Michael McDowell. Ele deu uma entrevista dizendo que ele está recebendo muitos ataques por defender imigrantes nas redes sociais. Ex-vereadora é julgada por tentar impedir prisão de brasileira pelo ICE em Worcester, e também aí tem um juiz federal nos Estados Unidos que ordena a libertação imediata de brasileiro detido pelo ICE por detenção considerada ilegal em Massachusetts. Olha só. Então, esse é o jornal que você pode pegar ele fisicamente em vários sítios, em várias padarias, em vários supermercados que tem aí realmente um atendimento aos brasileiros e também aos portugueses. Onde tiver um mercado, você pode pegar aí um jornal desse aí. Nós vamos ficando por aqui. Hoje o nosso jornal ele foi muito detalhista em relação ao discurso do Donald Trump de ontem, porque realmente a gente não pode deixar passar nada para que vocês, como eu sempre digo, fiquem sempre bem informados. E eu vou pedir aqui, se você não é inscrito no nosso canal, no Seaba Brazilian Television, se inscreva agora mesmo, deixa um like, um dislike, comenta, deixa aí um toque no sininho para receber notificações. E logo mais às 7 da noite tem Brasil News lá na SBT Plus. Muito obrigado.